Olá, amigos, que o Eterno vos abençoe grandemente. Temos uma palavra ao seu coração, porque o ser humano pode desenvolver técnicas essenciais para a edificação. A ideia de comunicar-se não pode parar. Não podemos deixar de falar, se comunicar. Por quê? Nós, seres humanos, temos este direito e o poder dado pelo próprio Criador. A comunicação de uma palavra consciente em prol da preservação da vida é fruto de uma consciência de relevante razão. E é necessário termos pessoas que tenham uma fala, uma expressão bem intencionada, que dirija pessoas pelo caminho da verdade, pelo caminho que devemos andar. A comunicação é o segredo de grandes conquistas, porque é o resultado de grandes negócios. Desde muito tempo, desde que começou os seres humanos sobre a face da terra, desde o princípio que Deus criou os céus e a terra, criou o ser humano, os seres humanos começaram a se comunicar entre si para a edificação da própria raça humana. E o ser humano consciente, ele não deve, com certeza, calar, mas expressar os seus sentimentos. O ser humano pode desenvolver esta técnica de se expressar, desabafar. Pessoas normais pensam e mudam de pensamento sempre. Há um controle ativo pelo próprio Deus na vida de pessoas para entenderem a justiça e explicarem, com certeza, para outras pessoas entenderem também. Mas, como diz um refrão de uma palavra, ou uma palavra que diz assim: não importa quanto você procura entender, mas que se entenda com equilíbrio. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Procurar muito entender cansa. Quanto mais entender o que ninguém entendeu e jamais entenderá, porque tem coisas, tem palavras que ninguém entende. Tem coisas que ninguém entendeu ainda e jamais entenderá, porque foi criado, foi deixado assim para as pessoas. Tem assuntos que só podemos decifrar quando se tira a tampa da arca e o desenrolar do rolo da história mostrará o porquê, como será e o que deve se fazer. Então, há escritos, há palavras que muitas vezes não entendemos. Alguns procurarão entender, mas não entenderão. Todos nós passamos, nós vivemos por este mesmo solo, por esta mesma terra. Todos passaram pelo mesmo solo, vamos dizer assim, pela mesma terra. E as nossas decisões, a nossa fala, a nossa existência, um dia ela passa. Mas o sacrifício que foi feito por um foi o mesmo pelo outro, a mesma expiação, a mesma quitação, o mesmo lacre. O pecado foi lançado no mar do esquecimento.
dependemos, escute bem, dependemos um do outro. Sempre foi assim e sempre será. É isso que penso. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem não quiser ouvir nenhuma voz, mora em um deserto talvez do Néger, onde não existe pessoas por perto, no próprio deserto. Aí você não vai ouvir voz humana, você não vai ter alguém para conversar com você. Mas mesmo assim, não deixará de ouvir a voz do vento, as tempestades, o forte calor e o frio. Cristo falou: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. Uma coisa eu te digo: quem tapa os ouvidos para ouvir, não formulará ideias para servir. Amigos, vivemos em um tempo difícil. Tempos difíceis, dissensões, rumores de guerra, preconceito, crimes e mordaça. A atuação da ciência nas crises, podemos qualificar como verdadeira ciência e também, por outro lado, a falsa ciência das más conversações. E a humanidade, ela geme de dores. Uma coisa eu te digo hoje: seja gentil sempre. No final, não é os anos da sua vida que contam, mas a vida que aconteceu naqueles anos. Esta frase, se eu não me engano, foi Abraham Lincoln que falou. E vivemos nesse tempo, um tempo que temos que ser bastante inteligentes, o ser humano, para se não deixar levar por homens no passado, que eles queriam ser deuses na terra, queriam que toda a glória fosse direcionada a eles, e nomes que muitas vezes não gostamos nem de citar ou falar, que quiseram ser deuses na terra. Eles ultrapassaram seus limites, ultrapassaram os seus limites. E ultrapassar os limites na causa, isto não é bom para as ideias. Há um processo de reconstrução ou de construção das ideias, um movimento pelo qual a evolução das ideias, pensamentos, de mentes brilhantes, que todo ser existente poderá ser beneficiado por pessoas normais que falam, que procuram mostrar para outras pessoas que temos força para seguir em frente, vivendo de forma pacífica. Com certeza, nós temos que lutar para continuar fazendo o melhor. Direitos, nós temos alguns direitos, ainda podemos falar. Aos direitos dos idosos, aos direitos dos anciãos, aos direitos da criança e do adolescente e ao direito da fala, da livre expressão. Enquanto temos esse direito, podemos falar, podemos agradecer ao Eterno por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Enquanto nós temos esta luz, podemos falar e agradecer nesta luz. Quero desejar para você um dia todo especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que dê cada um de nós, continue dando cada um de nós entendimento, sabedoria e a sua presença maravilhosa, constante nas nossas vidas. Porque o próprio Eterno, o próprio Deus, Ele no Monte Sinai, Ele falou a todo o seu povo. Ele falou a Moshe, Ele falou a Moisés,
Ele falou para que possamos transmitir esta fala também. Então falar é necessário. Continue falando, glorificando ao Eterno, continue falando, edificando vidas. Que Deus abençoe a tua fala para sempre. Shalom.